Toda a informação a seguir é fruto de pesquisa na internet. Na medida do possível, foi feita também a filtragem, e feita a verificação da fonte e conteúdo. O que vamos apresentar aqui sobre perispírito, absolutamente, não esgota o assunto, pois esse tema tem conteúdo em diversas fontes do YouTube e nos livros espíritas. Perispírito é o nome dado por Allan Kardec ao elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Quando sairmos do corpo, é o perispírito que será nosso meio de manifestação. E através do perispírito, que o espírito, ser imaterial, recebe as sensações do ambiente, ou nele atua. É o que o apóstolo Paulo chamava de corpo espiritual. A morte nada mais é que a destruição do envoltório mais grosseiro, o corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode, acidentalmente, tornar-se visível, e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. Do que é feito o perispírito? O perispírito é constituído de uma matéria sutil, vibrando, em uma outra frequência, e é por isso que não a conseguimos ver, a não ser pelo veículo da mediunidade. Tanto a matéria, que conhecemos na Terra, como os minerais, o ar, a água, nosso corpo, enfim, tudo que os nossos olhos conseguem ver, quanto a matéria, do plano espiritual, que forma as cidades, colônias, o perispírito, e o fluido que emitimos pelo passe, são derivados da matéria primordial do universo, o fluido cósmico universal. Essa única matéria básica, transforma-se em todas as outras, conforme atua nela o pensamento divino, ou dos próprios espíritos. Um exemplo, para compreendermos essas transformações, é o fato de um único elemento químico, o carbono, ele se transformar em diamante ou carvão, que são duas coisas completamente diferentes, apenas alterando-se as ligações moleculares entre os átomos de carbono. Assim, o perispírito é feito de uma das transformações do fluido cósmico universal, que existe em torno do planeta, onde o espírito deve encarnar. Quando, pela mediunidade da visão do mundo espiritual, enxergamos as entidades espirituais que nos cercam, o correto seria dizer que nós estamos vendo os perispíritos, e não os espíritos propriamente ditos. A constituição deste envoltório se dá quando o espírito adentra um mundo, pois o perispírito da Terra terá constituição diferente do perispírito de Marte, de Júpiter, ou qualquer outro mundo. Isso ocorre devido às características particulares destes mundos. Portanto, um espírito de outro planeta, ao entrar na Terra, para se fazer visível, necessitará envolver-se dos fluidos da Terra, para modelar o seu perispírito, apropriado para a Terra. Veja o Livro dos Espíritos, pergunta 94. Observação importante: é um equívoco dizer extraterrestre. Isso não existe. A Terra não é o centro do todo. Somos apenas um ponto, na imensidão do universo. Somos todos espíritos. Princípio inteligente. Experienciando na matéria, para atender ao nosso processo evolutivo. Voltando ao assunto em questão, pergunta 94 do Livro dos Espíritos, de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido cósmico universal, de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual ele transmite a sua vontade ao exterior, e age sobre os órgãos. Para servirmos de uma comparação material, é como se fosse o cabo elétrico condutor, que serve para a recepção e para a transmissão do pensamento. Na resposta da questão 186, do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos revelam que o perispírito evolui vibratoriamente, até chegar a um estado sutil, e nesse estado, o espírito não precisará mais reencarnar. Acompanhe a questão 186, e a sua resposta. 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tem a puro envoltório do perispírito. Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo, que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Tendo como base a pergunta 93, do Livro dos Espíritos,
entendemos que o perispírito é uma substância vaporosa para nós, espíritos encarnados, porém, ainda muito grosseira, para os espíritos livres, todavia, bastante vaporosa, para poder elevá-los na atmosfera, e transportá-los, para onde eles queiram. Funcionando como intermediário transmissor das sensações experimentadas pelo espírito, nos dois planos materiais, é como um registro perfeito das alterações sofridas pelo espírito, através da experiência material. É, além disso, o intermediário necessário para que o espírito tenha ação sobre o corpo. Através dele, o espírito pode influenciar a matéria, de forma ativa ou passiva. É no perispírito que alguns problemas de ordem emocional e espiritual podem se manifestar e refletir em forma de doenças ou de problemas na organização corporal, que são as consequências do comportamento do espírito na experiência com a matéria, que podem marcá-lo ou influenciá-lo. É também através do perispírito que o espírito se apresenta, visto que o espírito é do campo mental e sem forma. O perispírito é como o corpo espiritual, ou a forma com que o espírito se apresenta a médiuns, por exemplo. Sendo assim, o perispírito é mais ou menos moldável, conforme a evolução do espírito, e conforme suas existências anteriores. Um espírito, com milhares de encarnações, pode escolher uma específica, com a qual se identifique mais, ou para ele tem algum marco. Emmanuel, por exemplo, que se apresenta, como sua encarnação, como o senador romano, Públio Lentulus, podendo também modificá-la, a qualquer momento, para que o espírito seja melhor aceito por uma comunidade específica religiosa. Tendo como base o livro Obras Póstumas, entendemos que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior, e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força da vontade podem dilatar, mais ou menos. Por isso, entende-se que a influência de nossos pensamentos, vibrações e ações podem afetá-lo de forma geral, seja na questão material, de utilização errônea de algum órgão corporal, como na questão moral, como o mau uso dos pensamentos, e a invigilância sobre os sentimentos. No perispírito, neste caso, fica o registro de todas as nossas ações físicas ou emocionais sobre o nosso corpo, que são marcadas na nossa alma através dele. Com isso, por exemplo, um fumante teria a região pulmonar do seu perispírito marcada pelas concentrações de energia escura ou de energia impura do seu vício. Outros vícios e fatores influenciam no nosso perispírito, bem como doenças de ordem mental, podem ser a dificuldade de conexão entre o perispírito com o sistema nervoso, devido a necessidades pretéritas. A ligação entre espírito, perispírito e corpo é dada por ligações comumente conhecidas como fio de prata e cordão de ouro, que nada mais são do que laços fluídicos que ligam a matéria e o espírito. O laço fluídico de prata, por exemplo, é a ligação da vida, que liga o espírito com as funções básicas do organismo. É ele que, por exemplo, nos mantém vivos em momentos de emancipação da alma. Já o laço fluídico de ouro é a ligação do campo mental do espírito com a matéria, no cérebro físico. É nele que ocorre toda a transmissão de pensamentos e sentimentos, e dele que o espírito se usa para se manifestar através da matéria. O perispírito tem três finalidades importantes para o espírito. 1. Manter indestrutível e intacta a individualidade. 2. Servir de substrato ao corpo físico durante a encarnação. 3. Constituir o laço de união entre o espírito e o corpo físico, para a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens do outro. O espírito Emmanuel designa o perispírito como campo eletromagnético, em circuito fechado, composto de gases rarefeitos. Gases que se desfazem ou diminuem de intensidade. Denominações do perispírito, há muitas, em várias épocas, conforme a filosofia. Vamos citar algumas. 1. Nas eras primitivas, corpo-sombra. 2. Para os indianos, liga sharira. 3. No Antigo Egito, Ka.
4. Para a teosofia, corpo astral. 5. Segundo Paulo de Tarso, corpo celeste. 6. Para a filosofia do século XIX, mediador plástico. 7. E finalmente para o espiritismo, é o perispírito. Origem do perispírito. A origem do perispírito, como toda matéria, está no fluido universal. O ponto de partida do fluido universal é a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível, adquirindo diversos graus de condensação. O perispírito é uma dessas transformações, mas sob a forma de matéria quintessenciada, ou seja, não perceptível aos olhos carnais. Assim, o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido, em torno de um foco de inteligência, ou alma. O corpo físico também tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Natureza e constituição do perispírito. A natureza do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, e também não podem passar, livremente, de um mundo para o outro. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores, e, até, encarnar neles. Quando o espírito encarna em um globo, ele extrai do fluido cósmico desse globo os elementos necessários para a formação do seu perispírito. Assim, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras, ou das mais grosseiras, do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Entendemos então que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo físico, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. O perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. Sabemos que o espírito acompanhado de seu perispírito começa a se ligar ao corpo físico do reencarnante, desde o início da vida embrionária. Como esboço fluídico que é, o perispírito vai orientando a divisão celular, ou seja, a sua união com o princípio vito-material do germe. Como o campo eletromagnético que é, pode, por isso, ser comparado ao campo do ímã, quando orienta a disposição da limalha de ferro. O perispírito é o órgão transmissor, funcionando como um transformador elétrico, no qual a corrente entra com certa voltagem e sai com voltagem diferente. O corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, sensível e inteligente, a recebe, analisa e incorpora. Mas podemos ter um trajeto inverso. Quando a iniciativa, que vem do espírito, como ordem, para o corpo executar, o perispírito a transmite para o sistema nervoso, que a define como um impulso motor. Essa ordem vai, através dos nervos motores, aos músculos, que se contraem, obedecendo à ordem recebida. Surgem assim, os movimentos, locomoção, fala, gestos da mímica, canto, salto etc. Alguns movimentos são automáticos, como os da respiração, do bombeamento do sangue pelo coração, e mais profundamente inconscientes, as contrações peristálticas do intestino. Também, nesse caso, a atuação do perispírito é inegável. Atuação nas comunicações mediúnicas, as bilocações dos espíritos, são os fatos marcantes que atestam o desprendimento do perispírito. Em obras póstumas, diz, fica pois, demonstrado que, mesmo o espírito encarnado, pode aparecer simultaneamente, em dois pontos diferentes, num, com o corpo real, em outro, com o perispírito condensado, momentaneamente, sob a aparência de suas formas materiais. Em todo o ato mediúnico, o espírito aproxima-se do médium, e o envolve, nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações, irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante a um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Com isso,
podemos concluir que a única coisa que devemos cuidar verdadeiramente é de nós mesmos, espíritos imortais. Os bens materiais irão ficar na matéria. Devemos sim viver tudo que nos é proporcionado aqui na Terra, pois é com isso que iremos evoluir. Mas é necessário ter consciência que esse lugar é transitório. O nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Como disse o nosso irmão Jesus, meu reino não é desse mundo. O nosso reino também não é desse mundo. Esperamos também que este breve estudo superficial sirva de incentivo para quem quer se aprofundar no assunto. Para os médiuns, o estudo do perispírito é muito importante no seu preparo para lidar com a mediunidade, e para aqueles que não possuem mediunidade extensiva, é de grande valor para entendermos a importância de cuidarmos do corpo físico, da alma, e de vigiarmos nossos pensamentos. Que possamos ser felizes nas escolhas de nosso caminho para mantermos nosso perispírito perfeitamente intacto. Muita paz a todos.